Shalom, shalom, meus queridos amados. Bom dia, feliz segunda-feira para todos vocês. Estamos iniciando mais uma super live Café com Palavra, deixando a primícia de Deus em primeiro lugar. É isso aí. Segunda-feira, amado, é um dia para muitos, o primeiro dia de trabalho. E aqui nós estamos começando mais uma super live Café com Palavra. E eu creio, amado, numa palavra poderosa da parte de Deus, alimentando o nosso espírito, deixando a primícia de Deus em primeiro lugar. É isso mesmo. Lá em Mateus 6,33, diz: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas Ele vos acrescentará. Deus vos acrescentará, queridos. Então vamos buscar em primeiro lugar as coisas de Deus. Então essa super live Café com Palavra é mais palavra do que café. Então é isso mesmo. Eu convido a vocês, convido pessoas para estar presente contigo agora. Deixa eu te falar. Eu tenho certeza que o Espírito Santo vai lhe incomodar. Eu tenho certeza que o Espírito Santo já está lhe incomodando. Manda esse link para alguém da tua família, para algum amigo teu, para alguém que o Espírito Santo está te incomodando, para vir receber mais uma porção de Deus nessa manhã. Encerrando aqui há poucos minutos, uma super live também extraordinária do grupo dos que ora, alimentando o nosso espírito depois do meu momento devocional, e aqui dando continuidade na super live Café com Palavra, alimentando o nosso espírito, deixando a primícia de Deus em primeiro lugar. E hoje nós estamos recebendo dois convidados, uma convidada muito especial, Márcia Liz, uma grande mulher de Deus, uma grande amiga, está trazendo uma palavra da parte de Deus hoje, que eu tenho certeza que o Espírito Santo vai estar guiando ela para nos estar edificando. E o nosso grande amigo, grande homem de Deus, Derkian, grande amigo, parceiro, empreendedor, um grande homem de Deus que vai estar comigo e com você hoje, nesse momento agora. Então não fica de fora, convida pessoas aí, manda esse link para outras pessoas, que eu tenho certeza que o Espírito Santo está lhe incomodando. Então, queridos, super live Café com Palavra. E deixa eu falar para vocês, hoje tem um tema que eu amo esse tema, eu sou muito apaixonado por esse tema, queridos, que é vida de prosperidade. Sei que muitas pessoas às vezes não entendem, alguns religiosos, questionam com relação a esse tema, vida de prosperidade, mas está na Bíblia, queridos. Se está na Bíblia, se Deus deixou para nós, então é para mim e para você ser edificado por essa palavra e tomar posse dessa prosperidade. Porque a prosperidade, amados, para muitos, acha que é dinheiro, mas o dinheiro é só um complemento. Prosperidade é muito mais do que dinheiro. Prosperidade é muito mais do que dinheiro, amados. Prosperidade é você ter uma saúde divina, é você andar em saúde divina, é você viver em saúde divina, é você, primeiro ponto da prosperidade, saúde divina. E eu posso dizer para vocês que eu sou muito próspero, porque eu ando em saúde divina, eu ando em cura divina. A minha vida, amado, é um tempo através da cura divina. Porque, queridos, deixa eu dizer uma coisa para vocês. A vida de prosperidade é muito mais do que dinheiro. Então, prosperidade é muito mais do que dinheiro. Estamos recebendo aí nosso grande amigo, Derkian, um grande homem de Deus. Seja muito bem-vindo, meu irmão, para mais uma super live aqui, Café com Palavra. Eu tenho certeza que o Espírito Santo vai estar lhe guiando aí para uma palavra poderosa, uma palavra que vai edificar o nosso coração. Também estou recebendo aí Márcia. Seja muito bem-vindo, Márcia. Grande mulher de Deus, fervorosa na palavra de Deus aí. Então, seja muito bem-vinda. Bom dia, Shalom. Meu irmão, você é um convidado especial da gente aqui nesse momento. Um homem que Deus sempre vem usando na minha vida. E pode ter certeza que é um profeta de Deus. E eu tenho certeza que o Espírito Santo vai usar essa manhã nas nossas vidas, nesse tema de vida de prosperidade. Então, Derkian, eu quero dizer para você, meu irmão, seja muito bem-vindo. É a sua primeira vez aqui na live, Café com Palavra. E eu tenho certeza que o Espírito Santo vai estar lhe guiando aí para nos edificar com essa palavra poderosa da parte de Deus. Amém. Bom dia, queridos. Prazer estar nessa manhã, juntamente com o nosso grande amigo, irmão em Cristo, Sidney. O Senhor, Ele tem o melhor desta terra para nossas vidas. Como está lá em Isaías 1:19, Se me obedeceres, comerás o que tem de melhor
nesta terra. Deus, ele tem sempre o melhor. Basta a gente estar sensível à voz do Espírito Santo, para que a gente possa tomar decisões assertivas diante do propósito que ele tem sobre as nossas vidas. É isso mesmo. A palavra de Deus diz lá em Jeremias 29:11: E eu que sei que pensamentos tenho ao vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para dar o fim que desejo. Então, assim, a palavra de Deus diz que os pensamentos de Deus é muito melhor do que os meus. Os pensamentos de Deus é muito maior do que os meus e do que os seus. Então, você precisa entender que a vida de prosperidade começa em você. Começa você tomando posse daquilo que Jesus já conquistou lá na cruz. E a primeira posse, amado, é você andar em cura divina. É você viver cura divina, é você dormir e acordar em paz, é você ter uma família plantada nos caminhos de Deus, é você deixar sempre a premissa de Deus em primeiro lugar. Então isso é prosperidade divina, é prosperidade de Deus. Não é isso, Márcia? Então, seja guiada aí pela palavra de Deus. Eu tenho certeza que Deus também, através de você, através do Espírito Santo, vai nos edificar essa manhã com uma palavra Amém. poderosa. Amém. Glória a Deus. Que coisa boa estar aqui. Graças a Deus por estarmos reunidos aqui. Toda honra, toda glória a Ele. Vocês estão me ouvindo bem? Sim. Sim? Graças a Deus. Que bom. Então vamos orar. Amém. Eu quero orar e vamos começar. Que Deus tem muito a entregar nesta manhã para todos nós. Amém. Glória a Deus. Pai, nós te rendemos graças, Senhor. Nós rendemos graças ao Senhor, Pai, por tua palavra. Porque mediante a sua palavra, Pai, o Senhor nos ensina, o Senhor nos exorta, o Senhor nos enche, o Senhor nos direciona. E nós rendemos graças, Senhor, por esta live, Café com Palavra, por tua palavra santa, Senhor, que nos instrui, Pai, que nos instrui a viver a vida que o Senhor tem para cada um de nós. E eu te invoco, Espírito Santo, o Senhor é livre neste lugar. O Senhor é livre para operar, para mover, para salvar, para libertar, para dar entendimento, Espírito Santo. Eu oro que o Senhor abra os olhos e abra os ouvidos, e que cada um que esteja aqui entenda o que o Senhor quer falar hoje, neste momento, nesta manhã. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré, nós rendemos graças em concordância, eu creio. Amém. 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 Glória a Deus. Que coisa boa. Falar de vida, né, de prosperidade, não tem como falar de vida de prosperidade sem falar de quem é a vida, né, que é Jesus Cristo de Nazaré. Ele é a vida, ele é o caminho e ele é a prosperidade. E estão me ouvindo bem? Sim. Provérbios, palavra do Senhor em Provérbios 22:4, vai nos dizer assim: a recompensa da humildade e do temor do Senhor são a riqueza, a honra e a vida. Provérbios 22:4. A recompensa da humildade e do temor do Senhor são a riqueza, a honra e a vida. O que é a prosperidade, se não a riqueza, a honra e a vida? Né? Se não uma vida abundante com o Senhor. E quem nos dá essa vida é Jesus. A palavra dele é clara, é nítida. Né? Ele é o caminho, a verdade e a vida. E nele a vida abundante. Só em Jesus Cristo a vida abundante. Só nele há prosperidade. Porque ele é a vida e ele é a prosperidade. Fora dele, você não vai encontrar a vida. Você não vai encontrar uma vida próspera fora de Jesus Cristo de Nazaré. Porque é dele a vida, é dele a prosperidade. Então, quando entendemos isso, nós passamos a entender que prosperidade, como
Muitos no mundo ainda têm esse olhar que prosperidade está ligado à riqueza, a bens, a dinheiro. Não tem nada a ver com dinheiro, prosperidade. Não tem nada a ver com o dinheiro, tem a ver com Jesus. Quem é o dono do ouro e da prata? O nosso Pai, é Deus. É dele para nós. A partir do momento que você está com ele, que você está alinhado, que você vive em obediência, reto, que é alinhado? É você estar reto perante o Senhor. É você estar alinhado à vontade dele. É você ter retidão na sua vida, como você vive aqui na terra. Se você está reto perante o Senhor, você viverá a prosperidade divina, que vai além de dinheiro. Está muito além. A vida de prosperidade é uma vida com o Senhor, em retidão, em alinhamento, em obediência, em você estar pronto e disposto a fazer a vontade dele. E aí sim, você vai viver feliz, alegre, sem falta de nada, saúde no seu corpo, na sua alma, no seu espírito. Então, só assim nós vamos ter a prosperidade verdadeira, que é a prosperidade divina. Não o que as pessoas aí fora, né? Muitas pessoas falam em prosperidade no sentido que ela não é. Muitas pessoas falam. E nós, cristãos, temos que entender que a prosperidade, ela não está relacionada a bens. Obviamente que o ouro e a prata, eu repito, é do Senhor, a ele pertence, é dele para nós. E ele não deixa termos falta de nada. Obviamente, ele nos promete na palavra dele uma vida e vida abundante. Mas para isso, primeiramente, nós precisamos ser filhos, né? A promessa é para os filhos. A promessa é para os filhos. E aí é outro assunto. Mas estejamos alinhados com a vontade dele e com certeza nós viveremos a prosperidade divina que ele tem para nós. Aqui essa palavra, esse versículo em Provérbios 22:4 fala muito, muito comigo. Ele diz a recompensa da humildade. O que é humildade? Muitas pessoas, elas distinguem humildade, elas falam de humildade como uma pessoa coitadinha, uma pessoa pobrezinha. Não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Humildade é você ter consciência, é você ter consciência das suas limitações, é você entender a sua pequenez diante de Deus. Nós somos pequenos diante de Deus. E nós temos que entender isso. Nós temos que entender as nossas limitações perante o Altíssimo. Ei, não é se fazer de coitado para o mundo. Não é se fazer de coitado para o mundo. Não é, ai, o bichinho, não. Ai, eu sou... Não, nada disso. É você se fazer humilde aos pés de Jesus. A palavra diz que se a gente se humilhar, ele nos exaltará. Se humilhar a quem? Ao Pai. É aos pés de Jesus que a gente se humilha, e somente para ele. Não vai inventar de se humilhar a certas pessoas por aí, não, que não vai dar certo, não. Se humilhe para Jesus, vá para os pés dele, e ele, no tempo devido, os exaltará. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Então, humildade é nós reconhecermos as nossas limitações e as nossas fraquezas perante o Senhor. Humildade é você olhar para si e olhar para o próximo em amor. É você ver o próximo de uma forma, enxergar ele em amor, colocando, sim, no lugar dele, né? Olhando a situação do seu próximo, olhando com amor, colocando-se no lugar dele, e assim viver uma vida verdadeiramente humilde. A humildade, ela vem de dentro para fora, ela não é expressa fora apenas, ela tem que vir de dentro para fora. É um sentimento louvável e que Deus se agrada. Deus se agrada de quem é humilde. E também vai nos dizer o quê? A recompensa da humildade do temor do Senhor. O que é temer a Deus, afinal de contas, né? O que é temer a Deus? Não é ter medo
de Deus. Nós sabemos aqui, nós estamos aqui. Mas quem está nos assistindo, pode ter alguém que ainda não saiba. O que é temer a Deus? Não é ter medo do Senhor. É você ter um profundo, é algo profundo. Reverência, respeito, você obedecer. O temor envolve obediência. Se a gente for pesquisar o sentido da palavra, vai dizer obediência. E para viver a prosperidade divina, eu já falei aqui e volto a falar, é necessário estar dentro da obediência. É necessário estar alinhado aos princípios e à vontade do Senhor. E como sabemos qual é a vontade do Senhor? Abrindo a boca e perguntando. Nós só vamos saber a vontade de Deus se abrirmos a boca e perguntarmos a Ele. E, obviamente, esperar a resposta dele. Temos que esperar a resposta do Senhor. Então, essa é a recompensa para quem é humilde e para quem teme o Senhor. Riqueza, que é riqueza? Riqueza, eu entendo que é bens. É aquele que é o dono do ouro e da prata, ele nos dá a riqueza, né? Tudo que precisamos para cumprir a vontade e o propósito dele nessa terra, ele vai conceder. Nem se preocupe. Honra. A honra é algo muito incrível, porque a honra, ela existe uma medida. Existe uma medida da honra. Para cada situação, para cada pessoa, você não pode dar honra a uma pessoa na medida que ela não merece. Isso vai trazer atrapalho. Isso vai dar errado. Então, dê honra na medida da honra que cada pessoa tem a receber. Né? E nós aprendemos isso claro e nitidamente em toda a palavra do Senhor sobre honra. Precisamos estar atentos, ler e meditar na palavra. E aqui, concluindo, a recompensa da humildade e do temor do Senhor, a vida. Riqueza, honra e vida. E tudo isso nós só temos em Jesus Cristo de Nazaré. E o que o Espírito Santo fala esta manhã é: tema, obedeça, esteja alinhado. E você viverá, cada um de vocês que estão aqui, tema, obedeça e esteja alinhado com a vontade do Senhor. Cada um de vocês que estão aqui, que com certeza é certo que vocês viverão a prosperidade do Senhor. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Então, é isso. Muito obrigada, Sidney, meu irmão, pela oportunidade. Deus é bom. E que o Espírito Santo continue fluindo, ele é livre aqui. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. A honra, não tem como você ser próximo se você não honra. A Bíblia diz da honra a quem tem honra. Então a honra, ela é um princípio bíblico, né? A palavra de Deus diz que nós precisamos honrar, né? E dar honra a quem tem honra. Lá em Deuteronômio, capítulo 28, no versículo 2, diz: se ouvires, preste atenção, se ouvires a voz do Senhor, se ouvires a voz do Senhor teu Deus, virão sobre ti e te alcançarão todas essas bênçãos, né? Então a palavra diz: se ouvires e obedeceres a voz do Senhor, te alcançarão todas essas bênçãos. Então a palavra de Deus é muito clara. Então a maior prosperidade é você obedecer a Deus. A maior prosperidade é você viver dentro da palavra de Deus. A maior prosperidade é você ser obediente àquilo que Deus lhe chamou para fazer. Então isso é muito importante a gente entender a prosperidade, o que é verdadeiramente a prosperidade. Eu lembro que eu sempre fui empresário desde os 9 anos de idade, né, na área de empreendedorismo, mas teve um tempo que eu tinha 6 empresas, só uma dessas empresas, ela faturava R$500 mil. Eu ganhava, que seja, uma dessas empresas faturava R$500 mil por mês. Eu trabalhava 18 horas por dia, eu ganhava muito dinheiro, mas eu não era próspero. Eu era tão pobre que só tinha dinheiro. Mas quando eu
entendi que prosperidade não é dinheiro, mas sim o dinheiro é uma consequência, hoje eu sou um homem próspero. Quando eu conheci a palavra de Deus, quando eu comecei a meditar nessa palavra, como eu comecei a dar prioridade naquilo que é prioridade. Então, assim, queridos, lá em Provérbios, capítulo 28, como eu já li no versículo 2, diz: Se ouvires e obedeceres a voz do Senhor teu Deus, comereis o melhor dessa terra. E no versículo 7 diz, no versículo 6 diz: Bendito serás ao entrar e bendito serás ao sair. Então, queridos, a prosperidade é algo muito além do que o dinheiro. Então, você precisa entender que prosperidade é você viver em cura divina, é você ser uma pessoa próspera, é você acordar feliz, é você andar nos frutos do Espírito, né? Porque o homem próspero, ele não tem como ele andar estressado. O homem próspero não tem como andar furioso, desequilibrado. Então você tem que achar o seu ponto de equilíbrio dentro do domínio próprio. Lá em Gálatas 5, através dos Gálatas 5, 22 diz: Mas os frutos do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Então nós precisamos ter domínio nas nossas decisões, precisamos ter domínio nas nossas ações emocionais. Eu te pergunto, como é que está a tua emoção diante daquilo que Deus vem te confiando, né? Porque a prosperidade, amado, ela vem de acordo com que você busca a palavra de Deus. A prosperidade, quanto mais você busca, quanto mais você pede sabedoria a Deus, porque a palavra de Deus diz que a sabedoria peça. Então, pede sabedoria a Deus, porque Salomão foi o homem mais próspero. Salomão foi o homem mais rico. A palavra de Deus diz lá em 2 Crônica que Deus apareceu para Salomão e lhe disse: Pede o que tu queres que eu te dê. Salomão diz: Dai-me sabedoria para que eu possa conduzir-me à testa deste povo que tu me confiaste. Então preste atenção que Deus estava dando a Salomão sabedoria, conhecimento, riqueza, prosperidade, porque Salomão tinha um coração humilde. Salomão estava pedindo sabedoria a Deus para que ele pudesse conduzir o povo que ele não confiou. Então, seja sábio. A prosperidade, ela precisa ser semeada na vida de pessoas. A Bíblia diz que é melhor dar do que receber. Eu amo fazer isso, amado, porque isso é algo que está dentro do meu coração. E olha que isso é uma prática, viu? Você precisa praticar. Do mesmo jeito que o amor é uma prática, da mesma forma que a fé é uma prática, também você precisa praticar e semear na vida de outras pessoas. Márcio, muito obrigado pela sua palavra, pela palavra que Deus lhe usou nessa manhã. Quero estar passando aqui a palavra para o nosso amigo, nosso irmão, Berquiano. Tenho certeza que o Espírito Santo vai continuar guiando ele aí e nos edificar mais ainda com essa palavra poderosa. Berquiano, o irmão está com a palavra, seja guiado. E eu tenho certeza que vamos continuar alimentando o nosso espírito. Glória a Deus, que palavra abençoada, viu? Direto do trono. Deus, ele tem os seus meios e sabe da maneira certa de falar os nossos corações. Na continuação, eu estava ouvindo, muito atento a tudo que estava sendo ministrado, e é impressionante como o Espírito Santo ele direciona. Nós precisamos entender realmente o que é uma vida próspera. E prosperidade nada mais é do que a ausência de necessidade. Quando nós entendemos o propósito que Deus tem sobre as nossas vidas, nós podemos nos mover por necessidade, por oportunidade ou por propósito. Ora, a necessidade, como bem foi mencionado aqui nessa manhã, Mateus 6,33, a palavra do Senhor diz que Deus deve vir em primeiro lugar. Então, quando nós entregamos tudo para o Senhor, as necessidades, o Senhor supre elas sobre a nossa vida. As oportunidades, elas vão vir diariamente sobre nós. E nós precisamos entender que nem toda oportunidade, ela vai estar diretamente ligada ao propósito. E como eu sei que uma oportunidade não está no propósito, a Bíblia diz que as bênçãos do Senhor, elas enriquecem, elas não acrescentam dores. Então, se tem algo que nós precisamos estar sensível, que
o Espírito Santo de Deus habita sobre a nossa vida. E toda e qualquer movimentação, seja ela relacionada a negócios, seja ela relacionada a pessoas, o próprio Espírito Santo vai nos mostrar, vai nos dizer realmente se é para a gente fazer ou não. Então nós precisamos estar sensível à voz do Espírito Santo. Nesse mundo atual, a gente está ouvindo muitas vozes, mas nós precisamos ouvir a voz do Espírito Santo, nós precisamos estar sensível a tudo e qualquer movimentação que ele está, e ele vai nos mostrar o caminho certo. Eu tenho uma experiência também nessa parte negocial. A gente está há 12 anos numa incorporação imobiliária aqui em Santa Catarina, mais precisamente na cidade de Itapema, e veja que é uma cidade que é uma das cidades que mais valoriza no Brasil de imóveis. Então, praticamente tem mais de 300 construtoras num raio de 59 quilômetros quadrados. E aparecem oportunidades diárias aqui. Mas se a gente não tiver sensível ao propósito de Deus, nós vamos estar tomando decisões precipitadas. Então, nem toda oportunidade está ligada ao propósito que Deus tem sobre as nossas vidas. E o que é viver no propósito? Romanos 8:28 diz: e todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados segundo o seu propósito. Propósito é quando o Senhor, ele fala aos nossos corações e ele dá uma direção clara. E quando nós conhecemos, estabelecemos e respeitamos os limites que Deus tem para nós, nós vamos compreender qual é a boa e agradável direção que ele tem para nós. Nós precisamos viver uma vida abençoada. E o que é uma vida abençoada? É a gente estar liberando as recompensas de um modo de viver generoso. E é isso que estava sendo ministrado nesta manhã também. Quando a gente aprende a viver de uma maneira generosa, nós vamos começar a colher os melhores frutos desta terra. Deus, ele deve vir em primeiro lugar. E a Bíblia diz, e nós não podemos esquecer disso, que tem mais de 500 versículos na Bíblia relacionados à oração. Tem mais de 500 versículos relacionados à fé. Porém, existem mais de 2.000 versículos relacionados ao dinheiro. E Jesus, ele falou sobre o dinheiro em 16 das 38 parábolas. Então, nós não podemos deixar de lado esse tema, esse assunto, que é tão importante. Então, fica claro, do ponto de vista da Bíblia, que nós precisamos entender o dinheiro, como lidar com ele, como nós vamos administrar ele, de que maneira nós vamos conduzir o dinheiro quando chega na nossa mão. Porque, na verdade, o dinheiro é um teste de Deus. O dinheiro, ele é um teste de Deus nas nossas mãos. Então, a forma como você lida com o dinheiro revela com destaque quais são as tuas prioridades, o que você quer e o que está no teu coração. Então, quando você é abençoado, quando você recebe alguma bênção, o primeiro momento que você vai receber dessa bênção, Deus vai apenas revelar o que está no nosso coração. Então, na verdade, isso está diretamente relacionado com muitas das bênçãos que você vai desfrutar na vida ou não. Então, o dinheiro, ele pode te levar a níveis de prosperidade alto, como ele pode te levar também à destruição. Então, o primeiro princípio que nós precisamos entender, se é que é possível entender, o ato de dar. E quando nós entendemos o ato de dar, é o princípio das premissas. E as premissas é tão importante quanto pode ser chamado também como o princípio do primogênito, como o princípio também até dos dízimos. Então, nós precisamos estar sensível a isso. O dinheiro vai ser um teste de Deus para nós. A partir do momento que Deus vai liberar as recompensas sobre a nossa vida, nós também vamos entender
de que maneira que nós vamos utilizar esse recurso. Infelizmente, algumas pessoas consideram a segunda-feira como o início da semana. Então elas pensam, olha, eu tenho de começar essa semana direito, preciso acertar alguns negócios, eu preciso colocar algum dinheiro no banco. Então elas entregam o quê? Elas entregam a primeira parte da semana o dinheiro. Elas estão entregando as premissas, literalmente, ao dinheiro. E outras pessoas pensam que a sua semana começa na sexta-feira. E na sexta-feira, esse final de semana, eu vou realmente festejar e vou me divertir. Então, essas pessoas entregam as premissas ao tempo, à recreação. Não que a gente não deva fazer isso. Mas a primeira parte, ela precisa ir para o Senhor. Então, a semeadura, ela não é obrigatória. Mas tudo que a gente semear, a gente vai colher. E quando nós soubemos semear na vida de pessoas, as recompensas elas virão. Então, as premissas do primeiro fruto, quais são? A Bíblia diz lá em Êxodo 23, 19, as premissas aos primeiros frutos da tua terra, trarás à casa do Senhor teu Deus. Então, tudo que nós fizermos, nós temos que entregar primeiramente ao Senhor. Então, devemos sempre dar a casa do Senhor primeiro. Esse é um aspecto no princípio das premissas que precisamos entender. É por isso que em Provérbios 3, 9 e 10, a Bíblia diz que honra o Senhor com todos os seus recursos e com os primeiros frutos de todas as suas plantações. E os seus celeiros ficarão cheios, e os seus barris transbordarão de vinho. Então, essa passagem sugere que nós precisamos entregar a primeira parte na casa do Senhor. E isso envolve, principalmente, honrá-lo com as nossas posses e com a primeira parte de todos os nossos ganhos. Então, uma vida abençoada é uma vida quando nós soubemos realmente liberar as recompensas que o Senhor tem sobre a nossa vida. Então, quando nós liberamos as recompensas de um modo generoso, você vai ver que as coisas vão começar a fluir sobre a nossa vida. Elas vão parar de funcionar. Então, nós precisamos, cada dia mais, entender qual é o princípio de todas as coisas. O que é a primazia? O que nós precisamos liberar, primeiramente? E depois também tem essa questão da recompensa à boa administração. Então, a Bíblia diz em Hebreus 11, 6, que sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa, olha que interessante, que recompensa aqueles que o buscam. Então, essa é uma verdade sobre Deus acerca daqueles cristãos que parecem não estar cientes quanto relacionado à fé e também à administração. Nós precisamos administrar tudo que o Senhor tem nos entregado. Então, o que planta e o que rega tem um só propósito sobre a nossa vida. E cada um será recompensado de acordo com o seu próprio trabalho. Então, o trabalho, sim, ele vai dignificar o ser humano, mas nós temos que entender para onde vai os nossos recursos. De que maneira quem são as pessoas que a gente está investindo? Quem são as pessoas a qual nós estamos confiando realmente as recompensas que Deus tem nos dado? O Senhor, ele dá mais aqueles que demonstram confiabilidade. Então, quanto mais o Senhor observar que ele pode nos confiar, ele vai liberar as recompensas sobre a nossa vida. Mas de que maneira? Porque existem também os maus administradores do reino. Existem os maus administradores relacionados à prosperidade. E eles perdem completamente os seus recursos, porque os bons administradores recebem mais. Então, é um conceito muito simples.
o Senhor dá mais àqueles a qual ele confia. Por outro lado, Deus não vai dar mais a alguém que é irresponsável com o dinheiro, ou que não sabe para onde o seu dinheiro está indo. Então, ele tem o poder de nos abençoar. Ele é o dono do ouro e da prata. Nós precisamos compreender que nós precisamos ser fiel ao pouco. E quando nós somos fiel no pouco, no muito, ele vai nos colocar. No muito, ele vai nos elevar a níveis, a lugares, a qual nós nunca imaginamos estar. Por quê? Porque ele vai sondar o nosso coração. Então, a pergunta nessa manhã é o seguinte: onde está o nosso coração? Se o nosso coração estiver no dinheiro, pode ter certeza que o Senhor está observando e vai, em certo momento, trabalhar no nosso coração para que, no tempo certo, ele vá nos honrar de uma maneira a qual nós vamos fluir de uma maneira sobrenatural. A Bíblia diz, lá em Lucas, capítulo 11, né? E diz assim: pois se nas riquezas injustas não fosse fiel, quem vos conferirá as verdadeiras? Isso também fala sobre pessoas a qual nós nos relacionamos. Por trás de toda e qualquer pessoa existe um coração. E esse coração, ele precisa estar alinhado de acordo com a sua vontade. Então, alianças. As alianças são fundamentais para que a gente possa entender que Deus ele vai nos abençoar de uma maneira sobrenatural. Mas nós também precisamos cuidar. Quais são as alianças? Quem são as pessoas que caminham conosco? Quem são as... E se essas pessoas também estão preparadas? Porque quando as coisas estão indo mal, as pessoas elas te acompanham. Mas quando as coisas estão indo muito bem, nós precisamos discernir que realmente, se essas pessoas vão estar preparadas para o sobrenatural de Deus sobre a nossa vida. E eu encerro aqui, Mateus 6:21 nos ensina que o nosso coração, ele demonstra o que está por trás de todo o tesouro. Então, meu coração está no reino de Deus, ok? Deus ele vai suprir, Deus ele vai te conduzir ao nível de prosperidade sobrenatural. Então, nós precisamos compreender e pedir a Deus que o nosso coração esteja alinhado à vontade do Senhor sobre as nossas vidas. E para finalizar aqui, Gênesis capítulo 26, versículo 12, diz assim: e semeou Isaac naquela terra, e no mesmo ano colheu 100 vezes mais. Então, que nós possamos semear em terra fértil, que nós possamos semear em pessoas que venham também estar alinhados com o propósito que Deus tem sobre a nossa vida. Mas como eu sei isso? Nas atitudes. Caminhe com essas pessoas por um determinado tempo, fique observando, que Deus vai mostrar para nós quem pode caminhar conosco e quem pode estar lado a lado, porque pode ter certeza que a prosperidade já está conosco. Amém? Amém, amém, meu irmão. Amém. Palavra poderosa, palavra sábia, né? E é muito importante a gente entender, né? A gente vê a parábola dos semeadores, né? Onde Deus confiou, a um deu 5 talentos, né? A outro deu 2 e a outro deu 1 talento, né? Ali já fala sobre a confiança, né? A credibilidade, né? Que aquele servo tinha. Então, Deus não vai entregar algo que você não está preparado para receber. Deus não vai te dar, não vai te confiar algo que você não se preparou para receber. E quando fala em preparação, a gente vai olhar para Romanos 12:2, que é um versículo que eu amo muito, anda comigo todos os dias há 4 anos, e Romanos 12:2 diz: não vos conformei com este século, mas, preste atenção, tem um mais, transformai-vos
Ele diz: transformai-vos. Ele está mandando que eu e você permita transformai-vos a vossa mente, para que experimente qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, a prosperidade de Deus, eu estou falando, nós estamos aqui falando da prosperidade divina, da prosperidade bíblica. Deus não vai lhe abençoar, Deus não vai entregar as bênçãos, Deus não vai entregar os presentes que Ele tem para lhe entregar, se você não permitir a renovação da vossa mente. Porque Deus sabe que se Ele entregar a você, sem que você permita a renovação da mente primeiro, você vai fazer besteira. Você não vai... quando a gente para analisar, mano, aquela parábola dos talentos, né? Que aquele servo recebeu um talento e ele foi inútil. A Bíblia chama ele de inútil, covarde, que ele enterrou com medo. Então, a gente vê que Deus manda retirar o talento dele. Aí entra o que você estava falando aqui, que Deus, ele sabe a quem entregar. Deus, ele é perfeito. Então, assim, a prosperidade, ela depende de cada um de nós buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E as demais coisas Ele vos acrescentará, como está em Mateus 6,33. Então nós precisamos dar prioridade às coisas de Deus. Nós precisamos ter um coração desejoso em abençoar a vida de pessoas. Amados, isso desde pequeno, desde 9 anos de idade, eu era empresário, fui empresário muito cedo, né? Com 9 anos de idade eu já era patrão. Comecei com R$ 25 que a minha mãe me deu. E aí comecei numa banca de fruta, na feira de verdura, e ali eu entendi desde pequeno, desde cedo, que eu precisava abençoar a vida de pessoas. Não conhecia a Bíblia, não conhecia a palavra de Deus, mas dentro do meu coração já tinha um desejo de ajudar pessoas. E aí eu chegava da feira em casa, e no final da feira eu pegava sacolas e começava a colocar algumas frutas e começava a distribuir entre os meus familiares. Depois dos meus familiares, tenho uma família muito grande, sou o caçula no meio de 11 irmãos, e já tinha alguns irmãos meus casados, eu saía abençoando eles nas suas casas com aquelas frutas. E depois senti o desejo de começar a fazer isso com os vizinhos, e comecei a semear na vida de pessoas. Queridos, é tão importante isso, você entender o quão grande, quão importante é você semear um pouco, porque Deus não vai te colocar no muito se você não começar a semear no pouco. Tem pessoas que dizem: se eu ganhasse X, eu abençoava a vida de fulano, eu abençoava a vida de ciclano. Não, mas se você não abençoar no pouco, se você não tiver um coração desejoso de dividir, de abençoar a vida de pessoas no pouco, quando você tiver um muito, você também não vai fazer. E Deus não vai te permitir, porque Ele sabe e Ele conhece o teu coração. Então, amados, se eu entendi desde pequeno, e eu tenho um desejo, isso foi uma prática na minha vida, e cada dia eu sinto um desejo mais de abençoar pessoas. Eu acho interessante, tem alguns amigos meus, né, naquele tempo, rapaz, esse menino, ele falava, esse menino, tudo que ele compra, se ele comprar capim seco, ele ganha dinheiro em cima. Assim, tudo que ele coloca, prospera. Porque a prosperidade de Deus, a prosperidade divina, ela tem que estar primeiro dentro do seu coração. Você tem que sentir o desejo de abençoar o próximo. Você tem que sentir o desejo de dividir. A Bíblia diz: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então, quem é o meu próximo? Quem é meu próximo? Aquele que está falando mal de mim, aquele que está me caluniando, aquele que... Amado, você tem que amar, aprender a amar o próximo. O amor é uma prática, então você precisa abençoar a vida daquela pessoa. Eu te convido essa manhã. Estou sentindo essa direção de falar isso para você. Aquela pessoa que anda falando mal de você, aquela pessoa que anda caluniando o seu nome, eu te convido essa manhã, um deverzinho de casa para o primeiro dia da semana. Compra um presente e manda para ela, ou então vai deixar. Tu vai ver o que Deus vai fazer com a tua vida. Tu vai ver muitas coisas na tua vida sendo destravado. Sabe por quê, amados? Isso é andar no Espírito. Isso é andar em prosperidade. Isso é você ser próspero. Ama o teu próximo. Isso é prosperidade. É você
andar em espírito, é você viver em espírito, é você abençoar a vida do teu próximo. Jesus nos deixou esse exemplo. Jesus fez questão de lavar os pés do discípulo para mostrar que a humildade é uma essência da prosperidade. Então, seja humilde. Abençoe a vida de pessoas. Seja um abençoador onde você chegar, no pouco que Deus vai colocar você no mundo. E a prosperidade, ela primeiro começa dentro do seu coração. Primeiro você precisa renovar a sua mente. Você precisa primeiro entender que Deus lhe fez próspero. Jesus disse que se fez de pobre para que nós fossem ricos. Jesus deu esse exemplo para mim e para você. Agora, não queira se tornar uma pessoa próspera achando que é o seu dinheiro, é o seu patrimônio. Porque, amado, eu conheço muitas pessoas que ganham tanto dinheiro. Tem amigos meus milionários e ele tem pessoas só para juntar o dinheiro dele. Mas ele não consegue dormir à noite, porque o dinheiro não compra o sono, o dinheiro não compra a paz. E muitas das vezes ele tem que me ligar para pedir oração, porque não está conseguindo dormir. Então, o dinheiro é um complemento, dinheiro é uma consequência. A prosperidade é muito mais do que dinheiro. Eu quero dizer para vocês, queridos, que nós precisamos entender e permitir a renovação da vossa mente, porque a vida de prosperidade está nas suas ações, está nas suas atitudes, está no seu comportamento, está na sua renovação da sua mente, porque você precisa renovar a mente. Porque como é que você vai... Eu tenho minha filha, eu tenho uma filha de 1 ano e 2 meses. Já pensou se eu chegasse e entregasse para minha filha, sei lá, R$1 milhão na mão dela? O que é que eu ia fazer com esse valor? Porque ela não tem capacidade de receber uma quantia desse porte. A minha filha ela não sabe lidar com o dinheiro. Então, você precisa primeiro renovar sua mente. Você precisa primeiro entender que você precisa se esvaziar do seu eu. Você precisa primeiro entender que você precisa permitir a renovação da sua mente, porque quando você permite a renovação da sua mente, a todas as áreas da sua vida vai começando a ter um renovo. E o dinheiro, a prosperidade, o patrimônio, ele vem depois que você renova a sua mente, a consequência da prosperidade. Então seja próspero dentro de si mesmo, começa de dentro para fora. Como o Márcio falou, então você precisa entender isso. A palavra de Deus é a verdade. Como o Dequian falou lá em Mateus 6,33, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça e as demais coisas ele vos acrescentará, queridos. As demais coisas ele vos acrescentará. Então para de correr atrás de bens materiais, para de correr atrás de dinheiro, corre atrás da palavra de Deus. Porque, amado, eu aprendi uma coisa, às vezes ela tem que me perseguir. Hoje eu não corro mais atrás de dinheiro. Anteriormente, quando eu não conhecia a palavra de Deus, eu trabalhava 18 horas por dia. Mas eu era tão pobre que só tinha dinheiro. Mas quando eu conheci a palavra de Deus, eu comecei a meditar nessa palavra. Hoje eu me dedico 12 horas por dia à palavra de Deus. 4 horas por dia ao trabalho profissional. Sabe por quê? Porque eu entendi que as bênçãos elas têm que me perseguir. Eu não devo correr atrás de bênçãos, mas as bênçãos colam em mim. Quando eu priorizo as coisas de Deus, as bênçãos elas colam em mim. A prosperidade cola em mim, queridos. Eu sou próspero na minha vida espiritual, na saúde divina, eu não sinto dor de nada. As minhas finanças prosperam, os meus negócios prosperam de tal forma, que para muitos não entendem, mas a prosperidade, ela está além do seu olho natural. A prosperidade, ela está além do que você vê. A prosperidade é algo que é de Deus. E a palavra de Deus nos diz, se aproximando aqui, para a gente encerrar mais um live Café com Palavra, querido. E eu sei que esse tema é um tema que mexe com muita gente, porque eu creio, amado, tem muitas pessoas que estão assistindo essa live, muitas pessoas que já entraram aqui, outros que estão conosco até o final. Eu tenho certeza que Deus quer destravar algo na sua vida de prosperidade. Eu tenho certeza que nessa manhã, Deus está falando com você. Eu tenho certeza que nessa manhã tem coisas na sua vida financeira que está destravando, querido, porque Deus ele quer te abençoar.
mas que você abençoe a vida de outras pessoas. Você é o canal onde Deus vai lhe usar para abençoar a vida de pessoas. Mas permita isso, renove a sua mente, tenha um coração bondoso, um coração que goste de abençoar, porque a Bíblia diz que é melhor dar do que receber. Eu quero estar encerrando aqui, amados, deixando um versículo como base, um versículo que você permita que ele seja o seu dia de hoje, que ele possa andar com você, até você ser essa pessoa que Deus quer que você seja. Porque, amado, depende de mim e de você. Tem coisas que não dependem de Deus, depende de mim e de você. Romanos 12, 2. Não vos conformei com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimente qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Para você experimentar essa prosperidade, que é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, você precisa renovar a sua mente, você precisa renovar os seus hábitos, você precisa largar o velho, você precisa jogar o velho, porque você, para viver a sua vida, você tem que declarar todos os dias, nada quebrado, nada faltando e nada fora do lugar. Mas para você viver esse nada quebrado, nada faltando e nada fora do lugar, você precisa renovar a sua mente. Você precisa viver o novo de Deus quando você renovar a sua mente. Porque a palavra de Deus diz, renovai-vos a vossa mente, para que experimente qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Estamos encerrando aqui, meus irmãos que estão comigo até esse momento aí. Quero agradecer a presença do nosso amigo, irmão Derquian. Gratidão, meu irmão, pela palavra poderosa, palavra guiada pelo Espírito Santo. Quero agradecer a Márcia por estar trazendo uma palavra de Deus, uma palavra que edificou o nosso coração. Eu tenho certeza, amados, que aqueles que estavam aqui, aqueles que estão comigo e com você até agora, essa palavra ela não volta vazia. E quero dizer para vocês, amados, essa live fica gravada lá nos meus canais, nas redes sociais, no YouTube, no Instagram. Então, depois você vai lá, assiste essa live, pega ela, envia para pessoas que eu tenho certeza que vai edificar a vida daquelas pessoas, amados. Envia para algum familiar, algum amigo, tem o Espírito Santo direcionado no seu coração. Está gravado lá no meu canal do YouTube, também no Instagram. Então, deixa eu falar para vocês. Segunda-feira, para muitos é o primeiro dia de trabalho. A semana começa no domingo. Mas todas as segundas-feiras, às 7 horas da manhã, nós estamos aqui ao vivo, no meu Instagram, falando da palavra de Deus, edificando nossos corações, deixando a premissa de Deus em primeiro lugar, como está lá em Mateus 6,33. Gratidão a todos vocês. Uma semana, eu quero declarar uma semana ricamente abençoada na vida de vocês. Eu quero declarar vocês vivendo o extraordinário de Deus. Eu quero declarar prosperidade em todas as áreas das suas vidas. Eu quero declarar seus negócios prosperando. Eu quero declarar vocês andando em cura divina. Eu quero declarar uma mente renovada em Cristo Jesus. Um abração a todos vocês e até a próxima. Eu tenho certeza, amados, que vocês foram edificados com essa palavra, porque eu fui. E estou sendo edificado todos os dias com essa palavra de Deus. Eu quero agradecer mais uma vez ao Derquian e a Márcia, que Deus continue abençoando e usando vocês fervorosamente na vida de todos que possam estar comigo, estar com você, que eu tenho certeza que Deus vai conectar vocês a novas pessoas, a outras pessoas que precisam ouvir essa palavra. Eu quero estar aqui encerrando com oração, né, para fechar com chave de ouro, né, porque a oração é a chave, a oração é a mola mestre. Então, fecha teus olhos aí onde você estiver e vamos se conectar aqui em oração com o nosso Pai. Pai, nós te rendemos graças, Senhor. Rendemos graças ao Pai por mais um dia, por mais uma live, Café com Palavra. Rendemos graças, Senhor, por mais uma segunda-feira. Nós estamos aqui respirando porque o Senhor nos concedeu a graça de nos estar aqui, Pai. Rendemos graças, Pai, porque eu creio numa mente renovada. Rendemos graças, Pai, por uma semana ricamente abençoada. Pai, eu apresento a vida de cada um que está aqui, Senhor, e de seus familiares. Que o Senhor, Pai, tenha misericórdia, Pai. Eu declaro prosperidade sobre a vida deles, Pai. Prosperidade e cura divina. Prosperidade financeira. É isso mesmo.
prosperidade financeira. Eu declaro uma semana extraordinária. Eu declaro, Pai, em nome de Jesus, eles recebendo ligações que eles estavam esperando. Eu declaro, Pai, porque eles estão aqui deixando a primícia para Ti, Senhor. Eu declaro, Pai, em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus. Eu declaro um renovo, uma transformação, uma mente renovada na Tua palavra. E eles entendendo que a primícia do Senhor é em primeiro lugar, como está em Mateus 6,33, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas Ele vos acrescentará. Eu declaro espírito de sabedoria, como está lá em Efésios capítulo 1. Eu declaro espírito de sabedoria e de revelação, iluminando os olhos do vosso coração, para saberes qual é a esperança e a razão do vosso chamamento, e a riqueza da glória da sua herança nos santos. Oh, aleluia, Pai. Aleluia. Ore cantará bababassurere. Xerere cantará bababassu. Pai, eu te agradeço, Pai, por esse momento, por mais um live. Eu te agradeço, Pai, pela vida de cada um que está nesse momento. E eu declaro um dia extraordinário, uma semana extraordinária, em nome de Jesus. Amém e amém, queridos. Amém. Gratidão a todos vocês. E até a próxima, até segunda-feira, às 7 horas da manhã. Estaremos aí ao vivo. Um abração para todos.